Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma videoaula agora sobre sistema nervoso para os cursos técnico em radiologia e técnico em enfermagem do IFA. Então, para a gente poder introduzir, o que a gente precisa começar a entender, para a gente poder ver a complexidade do sistema nervoso humano. A gente precisa entender que o nosso sistema nervoso, ele tem a capacidade de enviar e receber milhares de estímulos no espaço de tempo muito curto. E além de enviar esses milhares, além de perceber, além de receber esses estímulos, ele ainda é capaz de transmitir para partes diferentes do corpo e efetuar uma resposta. Então, esse sistema nervoso ele vai ser capaz de atuar sobre o sistema nervoso sobre o sistema muscular, sobre glândulas, vai ser capaz por permitir o funcionamento adequado de vísceras, movimento de partes do nosso corpo, ou até de vísceras também, como por exemplo o estômago, que ele é uma víscera que ele está em constante movimento, assim como os intestinos, que a gente vai ver quando a gente estiver falando de sistema digestório. Além disso, ele vai ser responsável pela coordenação e integração de vários sistemas, tá? Desde as funções da célula até o sistema completo, e isso em diversas partes do corpo. O que é importante vocês entenderem é que toda essa complexidade de ações, então, por exemplo, eu tenho um estímulo nervoso que pode sair lá do meu sistema nervoso central e em questão de milissegundos chegar lá na ponta do meu hálux. E é tudo muito rápido. A informação vai para a ponta do pé, volta para o cérebro e é tudo muito rápido, muito automático. São estímulos bem complexos e que ocorrem tudo sim de uma forma muito rápida. Então, para a gente começar a entender, vamos começar a compreender algumas das principais funções do sistema nervoso que é interessante a gente dar um destaque. Primeiro, ele vai regular a coordenação de múltiplas atividades do organismo, então vai regular e vai coordenar. Então, ele além de ser um sistema regulador, ele vai ter a capacidade de coordenar o funcionamento desse sistema e a interação desses sistemas. Então, por exemplo, eu preciso do sistema endócrino funcionando adequadamente por coordenação do sistema nervoso central, e aí esse sistema endócrino vai interagir com diversos outros sistemas do meu corpo, tá? Além disso, o sistema nervoso também vai ser capaz de detectar alteração no meio interno e no meio externo, por propriedades de percepção da célula. Então, por exemplo, eu consigo perceber no ambiente em que eu estou inserida se a temperatura sofreu alteração, se a temperatura está muito quente, se está muito fria, se está muito quente, se está muito frio, se tem vento batendo, se eu tenho alteração de intensidade da luz que está sendo radiada, se alguém está se aproximando, se alguém está parado, se está na minha lateral, eu consigo ver através de uma visão mais periférica. Eu vou conseguir perceber, por exemplo, alterações no meio interno. Então, por exemplo, se eu começo a sentir uma dor de estômago, eu consigo perceber que algo está ocorrendo no meu estômago e que isso está gerando uma dor. Então, tudo está ocorrendo em meio interno e mesmo assim o cérebro vai permitir que eu tenha essa percepção de que algo não está muito bom. Então, se eu começo a ter um mal-estar porque, sei lá, eu tô com uma doença bacteriana, eu tô com inflamação da minha garganta, eu já consigo, através de alguns sinais que estão sendo intermediados, que estão sendo coordenados pelo meu cérebro, perceber que algo não está muito bom na minha garganta, tá? Além disso, o sistema nervoso também vai ser importante para a manutenção do estado de consciência em alerta. Então, o que vai acontecer? Quando eu estou acordada, o que vai me manter consciente, alerta, acordada, vai ser o meu sistema nervoso central. E mesmo quando eu estiver dormindo, embora eu esteja em um estado assim em que eu perco boa parte dessa percepção do espaço quando a gente está dormindo, ainda assim ele continua trabalhando para que diversas outras partes do meu corpo continuem funcionando normalmente. Então eu posso até estar dormindo, mas eu vou ter, por exemplo, os meus pulmões funcionando adequadamente. Eu não paro de respirar porque eu estou dormindo, né? O meu sistema digestório vai funcionar normalmente, o meu sistema urinário vai funcionar
normalmente. Ele não vai parar de funcionar, não vou entrar em falência renal porque eu dormi. Não, ele vai tudo funcionar muito bem, mesmo eu estando dormindo. E, entre outras coisas, eu tenho o sistema nervoso central fazendo essa coordenação para que mesmo que eu não esteja alerta, mesmo que eu esteja dormindo, esses sistemas continuem funcionando. Quando eu estou em estado de alerta, principalmente, quando eu estou acordada, eu dependo da intermediação total do meu sistema nervoso central para que eu permaneça nesse estado. Então, só para a gente poder sintetizar tudo isso, o sistema nervoso ele vai ser responsável pela adaptação do meu organismo ao ambiente, tá? Então, além de perceber o ambiente no qual estou inserida, ele também vai ser capaz por fazer as adaptações necessárias para que o meu organismo interaja bem com esse ambiente. Então, ele vai ser capaz de perceber e identificar condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo, como eu já comentei para vocês. E isso tem um nome, tá? Percepção dentro do próprio do corpo recebe o nome de propriocepção. E além disso, ele vai elaborar respostas que se adaptem às condições. Então, um exemplo bem clássico. Estou num ambiente muito frio, o que vai acontecer? Eu vou começar a dar uma encolhidinha, eu vou tendo uma alteração do meu padrão respiratório, eu vou começando a ter calafrio. Lembra quando a gente falou do que era o calafrio? Que era uma tentativa de produzir mais calor? Pois é, são respostas adaptativas ao ambiente em que eu estou inserido, que o meu cérebro percebeu essas alterações no ambiente, percebeu que aquele ambiente não estava muito adequado para mim e vai começar a interagir, vai começar a coordenar alterações no meu corpo para que eu me adapte bem a esse ambiente. Aqui embaixo a definição de propriocepção, que eu já comentei com vocês, que é a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo. Então, por exemplo, se eu estou aqui em pé, perto da porta do meu quarto, eu consigo ter essa percepção de onde o meu corpo está. Consigo ter essa percepção se eu estou em pé, se eu estou sentado, se eu estou deitado. A orientação em que eu estou, então assim, onde eu estou, em que posição eu estou virada para que lado, eu consigo ter essa percepção. Eu consigo também, a propriocepção também diz respeito à força exercida pelos músculos, né? Lembra que a gente falou que até para a gente ficar em pé, a gente tem ali, eu tô aqui parada em pé, eu tenho atividade muscular e isso vai depender de interação com o sistema nervoso. Além da posição de cada parte do meu corpo em relação às demais. Então, por exemplo, se você está em pé e você fechar os seus olhos, você vai, mesmo de olhos fechados, mesmo que você não esteja vendo, você vai perceber de que forma, por exemplo, os seus braços estão. Mesmo que você esteja num lugar escuro, você não está enxergando nada, mas você sabe se você está em pé, se você está sentado, se você está deitado, se os seus braços estão erguidos, se os seus braços estão abaixados, se suas pernas estão cruzadas. A gente tem essa propriocepção, a gente consegue saber a posição do nosso corpo, como cada parte do nosso corpo está, mesmo que a gente não esteja vendo. A gente tem essa percepção do nosso próprio corpo. Então, vamos continuar falando aqui de sistema nervoso, mas de uma parte muito específica, que é o nosso chamado sistema sensorial. Então, para começar a falar de sistema sensorial, vamos primeiro entender o que é sensação. Sensação é uma capacidade que a gente tem de identificar de forma consciente ou inconsciente os estímulos internos e externos do corpo, como o tato, por exemplo. Tá? Então, eu estou tocando um objeto, eu consigo perceber aquele objeto, eu consigo sentir que eu estou tocando através do tato. Se eu estou sentindo um cheiro agradável ou desagradável, qualquer que seja, eu consigo perceber, eu consigo sentir, o meu sistema sensorial é quem está permitindo que eu sinta esse cheiro. E que até que eu consiga identificar, na grande maioria das vezes, o que é aquele cheiro, tá? No entanto, essa percepção, né, gerada por esse sistema sensorial, o que acontece? Essa percepção é um conhecimento consciente das sensações, bem como a capacidade de interpretar.
Então, por exemplo, se eu senti uma vez eu senti uma vez cheiro de lasanha. Mandei a informação para o meu cérebro. Isso é cheiro de lasanha. Arquivei essa informação aqui no meu sistema nervoso. Da próxima vez que eu tiver contato com esse cheiro, eu já vou saber o que é. Eu vou identificar e já vou puxar ali na memória que cheiro é aquele. Então você já guarda, tá? Ele consegue interpretar aquele cheiro porque ele já tem ali uma memória já arquivada. Já tem eu tenho arquivada, digamos assim, essa informação. E aí, o que precisa acontecer para que a sensação ela ocorra? Ela vai depender de que ocorra o estímulo ou alteração no ambiente. Então, por exemplo, eu estou aqui numa temperatura adequada agora. Se a temperatura sofrer uma alteração considerável, começar a ficar muito quente, eu vou perceber. Esse estímulo vai fazer com que eu perceba: opa, tá ficando muito quente. B, a conversão desse estímulo em impulso nervoso. Então, ou seja, vai ocorrer a alteração nesse ambiente. O meu organismo vai perceber, através, por exemplo, das terminações nervosas que a gente tem lá. Lembra que a gente estudou em sistema tegumentar? Pois é, as células específicas do meu sistema tegumentar vão perceber aquela alteração, vão gerar esse impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser conduzido, então lá através de terminações nervosas, vai chegar até a minha medula espinhal e a medula espinhal vai mandar para o meu sistema nervoso central. E D, a interpretação desse estímulo pelo cérebro. Tudo bem? Então vamos recobrar aqui os quatro passos que são necessários para que eu perceba uma sensação. Primeiro, vai ter que ocorrer esse estímulo ou essa alteração no ambiente. B, a conversão desse estímulo no impulso nervoso. C, a condução desse impulso nervoso até o meu cérebro ou ao meu encéfalo. E D, a interpretação por alguma região do cérebro. Tudo bem? Então, bora. Continuando. Lembra quando a gente estava estudando osteologia, quando eu expliquei para vocês os ossos do crânio, onde eu falei que uma das funções dos ossos do crânio era a proteção? Pois é, vamos recuperar essa informação aqui. Além dos ossos do crânio, eu tenho outros mecanismos que ele vai proteger esse sistema nervoso. Então, eu tenho o cabelo e o couro cabeludo, então eles também estão como uma camada mais externa, fazendo a proteção desse sistema nervoso. Os ossos do crânio, como a gente já comentou, as meninges, que a gente vai falar daqui a pouco delas, mas que são dura mater, aracnoide, e aí embaixo da aracnoide a gente tem um espaço chamado espaço subaracnoide e a pia mater. Além disso, a gente tem o líquor cefalorraquidiano, ou o LCR, ou líquor, é tudo a mesma coisa. A gente vai falar deles um pouquinho mais pra frente. Dele um pouquinho mais pra frente. E além das vértebras da coluna, que a gente já tinha conversado também lá, quando a gente estava falando de sistema esquelético, que eu falei que as vértebras, elas tinham como função proteger a medula espinhal. Então, ela ficava como se fosse abraçando essa coluna espinhal para evitar que ela sofra impacto. Vamos começar então falando aqui das meninges. Eu tinha comentado com vocês que nós tínhamos 3 meninges, que era a dura mater, a aracnoide e a pia mater, havendo embaixo, logo abaixo da aracnoide, um espaço chamado espaço subaracnoide. Nessa imagem aqui, a gente consegue ter uma ideia melhor sobre como se organizam essas camadas, como se organizam essas meninges.
Então, a primeira aqui que eu quero... Vamos começar olhando de cima para baixo. Observem aqui na camada mais externa, a gente tem a pele, mais necessariamente o couro cabeludo. Um pouquinho mais abaixo, nós temos a aponeurose, que é aquela camada que ela tá ali intermédia entre a pele, tecido subcutâneo e o osso propriamente dito. Então, a gente tem pele, tecido subcutâneo, aqui que tá mais em amarelinho. Um pouquinho abaixo eu tenho a aponeurose, que tá aqui destacada em um tom rosado. Abaixo da aponeurose, a gente tem o periósteo, lembra aquela camada mais externa de proteção do osso. Logo abaixo, a gente tem o osso do crânio, propriamente dito, como a gente já havia estudado. E aí, abaixo do osso, começa as meninges. Então, primeiro, eu tenho a dura mater, que está aqui representada em azul. Abaixo dela, a aracnoide. Aí, eu tenho um espacinho abaixo da aracnoide, que está aqui destacado nesse quadradinho menor ao lado, que se chama espaço subaracnoide, ou subaracnoide, mesma coisa. E abaixo do espaço subaracnoide, eu tenho a terceira meninge, que é a pia mater. E observem que a pia mater, ela é a meninge mais interna. É a que está em contato mais íntimo, que está mais encostadinho no sistema nervoso central. Continuando. Observem aqui nessa outra imagem, que a gente tem aqui um outro corte para a gente poder compreender melhor essas camadas. O que eu quero que vocês observem primeiro? Primeiro, a gente observa aqui essa camada óssea, certo? Um pouquinho abaixo dessa camada óssea, aqui em amarelinho, nesse tom de amarelo, meio mostarda, a gente tem a dura mater. Abaixo da dura mater, eu tenho uma membrana bem fininha, que tá aqui em tons de preto, que é a aracnoide. Abaixo da aracnoide, aqui destacado em vermelho, eu tenho a pia mater. E aí, vocês vão me perguntar, tá, mas o que é esse espaço em verde aqui, que tá entre a aracnoide e a pia mater? É o espaço subaracnoide. Eu quero que vocês observem um outro espaço que eu tenho aqui, logo abaixo da dura mater. A dura mater tá em amarelo. Eu tenho um espaço que tá num tom de verde mais claro, e esse espaço se chama espaço subdural. Aqui outra imagem também. A imagem tá meio ruinzinha, dá para perceber que é imagem de livro, mas é porque eu tirei de um livro mesmo. Então, observem aqui nesse corte, que a gente vai conseguir acompanhar a mesma coisa. Aqui a gente está olhando só as meninges. Eu tenho aqui dura mater, logo abaixo a aracnoide. Eu tenho um espaço, que é o espaço subaracnoide, e aqui eu tenho informação adicional. O espaço subaracnoide é onde está contido o líquor. O tal do líquor que em algum momento a gente deve ter ouvido falar na vida. E observem também que nesse espaço subaracnoide eu tenho um vaso sanguíneo. O que isso quer dizer? Todo esse aporte sanguíneo que vai manter essas meninges vivas, elas vêm de um vaso sanguíneo que está dentro do espaço subaracnoide. E dentro do espaço subaracnoide eu também vou ter o líquor, tá? Então, ou seja, é um espaço que, embora ele não seja uma meninge, ele é muito importante para a manutenção dessas meninges íntegras e também para a nutrição do próprio sistema nervoso central. Porque se vocês observarem, ó, abaixo do espaço subaracnoide, depois eu tenho aqui a pia mater e logo abaixo já começa o sistema nervoso. E observem que o vaso sanguíneo que está partindo aqui do espaço subaracnoide, ele está entrando no sistema nervoso, está entrando no cérebro. Então, ou seja, eu tenho veias e artérias e vasos como um todo. Eu tenho vasos que estão passando por dentro do espaço subaracnoide e estão entrando no cérebro. Para quê? Para poder nutrir esse cérebro, para poder nutrir e mantê-lo vivo, tá? Então, vamos continuar. Aqui, só para a gente poder compreender melhor, a gente vai falar um pouquinho mais aqui das meninges. Aqui, agora, dessa vez, nós temos um corte sagital. E aí, nesse corte sagital que a gente está pegando desde sistema nervoso lá do cérebro, está descendo por toda a medula espinhal, a gente vai conseguir ter uma compreensão do seguinte. As meninges, elas não vão recobrir somente o cérebro, tá? Ele vai recobrir toda a medula espinhal. Aí, quem já
teve algum convíviozinho com a área da saúde, ou quem já teve um caso de um primo, ou de um colega, ou de alguém que teve o caso de meningite, vocês vão entender o seguinte. O que acontece? Quando o paciente ele tem uma suspeita de meningite, a gente faz o quê? Coleta de líquor. Que a gente coloca o paciente deitado, a gente expõe bem a coluna dele e aí com uma agulha a gente faz a punção do líquor. Por que a gente consegue fazer essa punção do líquor lá na altura da coluna lombar? Porque o líquor, ele não vai ficar restrito somente ao sistema nervoso central. Não vai ficar só no encéfalo, né? No cérebro e só na região de encéfalo mesmo. Ele vai pegar toda a coluna espinhal também, tá? Outro detalhe, essas imagens que eu tô mostrando para vocês, essa divisão bonitinha, dura mater, pia mater, aracnoide, espaço subaracnoide, toda essa divisão certinha que eu mostro em figura de vocês, na verdade é um desenho virtual. Porque o que acontece? Quando a gente vai ver lá no paciente mesmo, ou no cadáver, o que vai acontecer? Lá a gente percebe que a dura mater e a aracnoide, elas não são separadinhas, bonitinhas, que nem a gente vê em figura. Na verdade, elas são unidas, elas ficam coladinhas uma na outra. Tudo bem? E a pia mater, que é aquela camada mais interna, ela vai se encontrar colada na medula espinhal ou no cérebro. Tá? Então, ela fica bem unida mesmo e, na verdade, essa divisão certinha, assim, é coisa que a gente vê só em figura anatômica mesmo. Na hora do vamos ver, é tudo junto. Aqui, essa imagem, vocês conseguem ter uma percepção melhor do que eu tô falando. Observem aqui que, nessa imagem real do cérebro, eu tenho esse profissional que está puxando com uma pinça uma meninge. E parece que é uma meninge só que ele está puxando, não é? Mas na verdade não. Aí eu tenho tanto dura mater quanto aracnoide. Na figura lá que a gente viu no começo, parece que é tudo uma coisa só. Mas quando a gente vai ver no paciente, elas ficam tão unidas que parece que é só... Perdão, quando a gente olha na figura, parece que é tudo separadinho. Mas quando a gente vai olhar lá no nosso paciente, a gente vai ver que é tudo juntinho, é tudo coladinho, não dá para distinguir uma da outra. E aí, um pouquinho abaixo, a gente observa aí a imagem do cérebro, a gente já percebe que tem uma área de inflamação, aí tá uma coloração meio esverdeada, com aspecto purulento. Provavelmente esse é um caso aqui de algum tipo de infecção que está levando esse paciente à cirurgia. Tá, mas o que faz o cérebro funcionar? Qual é a estrutura funcional para que esse sistema nervoso ele esteja ativo? São as células nervosas. A principal célula nervosa se chama neurônio, que todos nós já ouvimos falar em alguma vez na vida, porém é importante que vocês entendam que ela não é a única, tá? O que é importante que vocês percebam? Que, embora essa célula não seja a única célula nervosa, eu tenho outras também, mas o neurônio, ele é a principal célula do meu sistema nervoso. Ela não é a mais numerosa, então existem outras células que estão em maior quantidade, mas a que desempenha o papel principal é o neurônio. O neurônio, ele tem uma capacidade peculiar de perceber alteração em volta dela. Então, sempre que algo se altera em volta dela mesma, ela é capaz de perceber isso, ela tem canais especiais que permitem algumas trocas que façam com que ela perceba essas alterações no seu entorno, mas isso aí a gente não vai entrar nesse nível de detalhe. Mas ela é capaz de perceber essas alterações e vai reagir de acordo com essa alteração que se dá em torno dela. Além disso, quando ela percebe essa alteração, ela é capaz de reagir. E como é que ela pode reagir? Através de uma alteração elétrica, que recebe o nome de impulso nervoso, mas também pode ser através de uma alteração química, tá? E a gente vai falar já já o que é essa alteração química. Guarda isso aí. Bom, então vamos entender aqui um pouquinho melhor essa estrutura do neurônio. A estrutura do neurônio, ele apresenta corpo celular, dendritos, que em algumas literaturas vocês vão ver escrito como dendritos, mas vamos usar dendritos com D de dado.
axônio, neurônio, perdão, nódulo de Ranvier e bainha de mielina. Aqui nessa região aqui apontada, vocês vão ter o corpo do neurônio. Ao centro, observem que ele tem uma imagem circular, escurecida, que é nada mais nada menos que o núcleo da célula. A partir daí, a partir desse corpo, partem essas estruturas que parecem galinhos de árvore, que recebem o nome de dendritos. E aí, o que a gente precisa entender dessas duas estruturas? O corpo celular, ele vai se localizar, é onde se localiza o núcleo, como eu já comentei com vocês, e a maioria das estruturas citoplasmáticas, tá? Então, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, todas aquelas estruturas lá que a gente aprendeu nas aulas de biologia. Uma organela bem comum que eles têm são as mitocôndrias, tá? Em virtude da grande transmissão de energia que essa célula tem. Então, não lembro o que é mitocôndria. Dá uma pesquisada lá, porque essa informação é importante, tá? Os dendritos são ramificações desse corpo celular, então ele tem a função de captar o estímulo. Então, ou seja, o estímulo nervoso, ele é recebido, ele é captado pelo dendrito e o dendrito vai passar esse estímulo para o corpo. Após o corpo, a gente tem essa outra estrutura que recebe o nome de axônio. O axônio é uma estrutura especializada em transmitir esse impulso nervoso. Então, esse impulso nervoso ali que acabou de chegar foi captado pelo dendrito, passou pelo corpo, passou pelo axônio. A função do axônio é mandar esse estímulo para frente. Aí a gente observa a bainha de mielina, que é como se fosse uma fita isolante. Tá? Lembre que a gente está trabalhando aqui com atividade elétrica. Nos fios elétricos da casa da gente eles não têm, já não vem com um isolante. E quando não tem, a gente passa uma fita isolante. Para quê? Para impedir que a gente perca a atividade elétrica. Neurônio é a mesma lógica. Eu tenho um fio, que é o axônio, que está transmitindo impulso elétrico. Logo, eu vou precisar ter uma fita isolante para impedir que eu perca a atividade, para que eu perca a eletricidade. E o nome dessa fita isolante é bainha de mielina. Ele é composto por um tipo de célula chamada célula de Schwann, que essas células vão formar essa bainha de mielina que vai se enrolar por todo o axônio. Só que observem que essa bainha ela não é inteiriça, ela não é inteira, que nem a fita isolante que a gente vê. Ela tem uns espacinhos. E esses espacinhos têm um nome, nódulos de Ranvier, tá? Então, nódulos de Ranvier nada mais são do que regiões do axônio que não estão cobertas pela bainha de mielina. Aqui nessa imagem fica mais fácil para a gente poder entender como é que se dá esse impulso nervoso. Então, eu tenho vários neurônios que estão emparelhados. O que vai acontecer? Esse neurônio que está aqui na frente, ele vai receber o impulso nervoso, vai receber pelos seus dendritos, esse estímulo nervoso vai passar pelo seu corpo, pelo axônio, vai até esse terminal de transmissão do axônio, aqui no finalzinho, nessa porção terminal de transmissão, e vai passar para o neurônio que está vindo atrás, que vai receber também pelos seus dendritos, vai passar pelo seu corpo, pelo seu axônio, e vai passar para o neurônio de trás. E aí, assim vai, em cadeia, um passando para o outro. Aí vocês pode surgir essa dúvida, né? Tá, então você explicou mais ou menos como é que se dá essa transmissão, é de um neurônio para outro, mas o que eles estão transmitindo de um neurônio para o outro? Como que se dá essa comunicação? O que é esse estímulo que está passando de um neurônio para o neurônio que está atrás, que vai passar para o de trás e essa reação em cadeia? Existem duas formas do neurônio se comunicar. E esse fenômeno envolve atividade elétrica ou química. Vamos entender primeiro os fenômenos de atividade elétrica. A comunicação elétrica recebe o nome de impulso. Então, o impulso elétrico é transmitido pela membrana da célula nervosa. O que é a tal da sinapse? A sinapse é uma região de proximidade entre os neurônios que se comunicam por meio da transmissão
de impulsos nervosos de uma célula para outra, tá? Então, eu tenho essa região de comunicação, que recebe o nome de sinapse, e é por meio dessa sinapse que os neurônios vão se comunicar. Então tá, então a gente já entendeu a primeira forma com que os neurônios vão se comunicar. Então, a primeira vai ser através de fenômeno de natureza elétrica. Então, eu tenho um impulso elétrico que está passando de uma célula para outra, mas eu também posso ter um fenômeno de natureza química, em que o que eu tenho sendo transmitido de um neurônio para o outro são neurotransmissores. E neurotransmissores são mensageiros químicos que participam da comunicação interna do organismo. Então, ou seja, eu posso ter duas coisas sendo passadas de um neurônio para o outro durante esse processo de comunicação celular. Ou pode ser um impulso elétrico, se for uma comunicação elétrica, ou pode ser um neurotransmissor, se for uma comunicação de origem química. Vamos continuar entendendo aí um pouquinho mais o impulso nervoso que eu já comentei com vocês. O que acontece? A estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos é o axônio. Lembra do axônio que eu tinha comentado com vocês lá atrás? Então, é o axônio quem é a estrutura que ela tem como função, como papel dela, transmitir o impulso nervoso. O impulso nervoso, ele vai se propagar num único sentido da fibra nervosa. Então, ou seja, esse impulso nervoso não fica indo e voltando, ele só vai. Os dendritos sempre vão conduzir o impulso nervoso no sentido do corpo celular. E o axônio vai conduzir o impulso nervoso sempre no sentido de suas extremidades. Então, ou seja, vai indo para cada vez mais longe do corpo celular. Aqui nessa imagem a gente está vendo um pouquinho mais de perto. A gente já viu essa parte aqui dessa comunicação entre esses neurônios. E aí observem nessa imagem que está aqui em destaque, que é exatamente o ponto onde está ocorrendo a comunicação entre esses dois neurônios. Observem que eu tenho aqui a membrana de um neurônio pré-sináptico. O que é o neurônio pré-sináptico? É o neurônio que está vindo antes do espaço que se chama sinapse. Então, eu tenho um neurônio pré-sináptico que está enviando a informação para o neurônio pós-sináptico. O espaço onde esses dois neurônios conversam, se comunicam, é o que recebe o nome de sinapse. Tá? É o nome do espaço, essa fenda sináptica é onde vai ocorrer a comunicação entre esses dois neurônios. Aí, continuando, para a gente poder compreender melhor essa estrutura chamada, essa comunicação. Então, como eu já tinha dito, eu tenho essa comunicação através desse espaço que se chama sinapse. Essa sinapse nada mais é do que uma região de contato que é muito próximo entre as duas extremidades dos neurônios, tá? Entre o axônio de um neurônio e os dendritos do neurônio que vem a seguir. E aí, nesse espaço, essas células vão poder se comunicar, tá? E esses neurônios podem enviar informações tanto para uma célula do sistema sensorial, então uma célula que é responsável pelo olfato, por sentir o odor, né? Pela audição e assim sucessivamente. Ou através de um músculo, então eu tenho um neurônio que está enviando a informação para um músculo, ou um neurônio que está enviando informação para uma glândula. E aí, fibra nervosa. O que é uma fibra nervosa? Uma fibra nervosa ou uma neurofibra é a mesma coisa, tá? São prolongamentos finos que fazem parte da estrutura do neurônio. Especificamente no sistema nervoso, essas fibras elas vão exercer a função de conduzir impulso nervoso entre esses dois neurônios. E o que é fibra nervosa? São estruturas que a gente já viu, dendritos e axônios. Então, ou seja, lembra que eu tinha comentado que a comunicação se dava entre um dendrito de um neurônio e o axônio do outro neurônio? Pois é, dendritos e axônios nada mais são do que fibras nervosas.
Então, toda vez que a gente vai falando, porque a fibra nervosa do neurônio motor, ou a fibra nervosa do neurônio tal, eu tô me referindo a dendritos e axônios. Só isso. Não tem muita mágica, não. Tudo bem. Lembra que eu tinha dito que existiam outros tipos de células além do neurônio? Porque eu falei que o neurônio era o mais importante, mas não era o único. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho mais essas outras células que também fazem parte do sistema nervoso, mas que não são neurônios. Então, a primeira que a gente vai estudar são as células da glia. As células da glia, elas têm a função de dar sustentação para os neurônios e auxiliam no funcionamento. Célula da glia é como se fosse um assistente. É um carregador, dá suporte, ele vai dar sustentação, vai ajudar esse neurônio a funcionar bem. Não tem como um neurônio funcionar bem se eu não tenho uma célula da glia para poder ajudar, para poder dar suporte para ele, tá? E aí as células da glia, elas vão se dividir em grupos. Eu tenho os oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann, micróglia e células ependimárias. A primeira delas que a gente vai falar são os oligodendrócitos, que são células que fazem parte do sistema nervoso central, não são neurônios e são responsáveis pela produção da bainha de mielina. Lembra que eu falei que tinha bainha de mielina, que ela tinha função de isolante do axônio, do neurônio? Pois é, quem é que produz essa bainha de mielina? São os oligodendrócitos, tá? Que vai produzir esse isolante elétrico do neurônio, que é a bainha de mielina. Já os astrócitos, eles são compostos aqui, todos têm a imagem abaixo para poder facilitar a compreensão. Os astrócitos, eles têm longos prolongamentos, né, como se fossem longas perninhas. E eles vão se dispor, eles vão se encontrar ao longo dos capilares sanguíneos, ao longo dos vasos que estão contidos no encéfalo. E eles vão controlar a passagem de substância do sangue para as células do sistema nervoso. Então, pensa que o astrócito, a função dele é controlar que tipo de material está chegando pelos vasos e que está passando para o sistema nervoso central. Então, ele faz essa função assim, ele vai fazer esse controle de qualidade do que está entrando no sistema nervoso central. Porque, percebam, um vaso sanguíneo, ele pode trazer oxigênio, ok, é importante para o funcionamento do meu cérebro. Ele pode trazer glicose, que é muito importante para o funcionamento do meu cérebro. Sem oxigênio, sem glicose, meu cérebro morre. Mas também pode, por exemplo, trazer algum tipo de toxina, que aí não é interessante. E aí, quem vai fazer esse controle aí? Tá, oxigênio passa, glicose passa. Opa, toxina não passa. Quem é que vai fazer esse controle de qualidade? O astrócito. É ele quem vai controlar, ele vai ficar ao longo desses capilares sanguíneos do cérebro fazendo esse controle de passagem. E além disso, eu tenho as células da micróglia, que são células pequenas, que têm uns prolongamentos bem grandes, que podem ser aí irregulares, né? Pode ter um mais curtinho, outro um pouco maior. E elas são células do sistema imune, encontradas no sistema nervoso central. Então, o que a célula da micróglia vai fazer? Digamos que entre um vírus ali no meu sistema nervoso central. Qual que vai ser a função dela? Impedir que esse vírus se propague, né, e cause lesão no meu cérebro. Digamos que uma bactéria chegou até o meu sistema nervoso central, eu vou ter a célula da micróglia para poder destruir, para poder inutilizar, para poder derrubar, abater essa bactéria, para impedir que ela cause algum tipo de dano no meu sistema nervoso central. Ok, encerramos a parte de células. Vamos agora entender como é que a gente divide o sistema nervoso central. O sistema nervoso como um todo, tá? Então, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que a gente usa muito o termo SNC, e sistema nervoso periférico, que a gente chama muito de SNP. E aí o sistema nervoso periférico também tem subdivisões, que é o sistema nervoso voluntário, ou seja, que controla que diz respeito às ações autônomas, as ações que eu controlo, e o sistema nervoso autônomo, que controla ações que eu mesma não consigo controlar.
E esse sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático. A gente vai ver lá para frente. Vamos entender primeiro como é que a gente vai dividir o sistema nervoso, aqui uma imagem esquemática para ficar mais fácil para a gente decorar. Então, o sistema nervoso se divide em sistema nervoso central. E o que vai compor o sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinhal ou espinal, mesma coisa. E o encéfalo, ele se divide em quê? Em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E o tronco encefálico, por sua vez, se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ser composto pelos nervos cranianos, pelos nervos raquidianos ou espinhais, é a mesma coisa, e os gânglios. Vamos começar entendendo um pouquinho mais como é que se divide o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele vai ser dividido, como eu já havia comentado com vocês, em duas partes. Sistema nervoso voluntário e o autônomo. Voluntário são as ações que eu controlo. Por exemplo, eu controlo a contração dos músculos, mas eu não controlo mas eu também não controlo o batimento cardíaco. Então, para a gente poder entender melhor, sistema nervoso voluntário, eu decido, eu quero fazer aquilo. Então, eu posso, por exemplo, decidir que eu quero contrair o meu bíceps braquial. Então, quem faz isso é o sistema nervoso periférico voluntário. Sistema nervoso periférico autônomo são ações que eu não controlo, ele acontece sozinho. Um exemplo disso é a contração dos músculos cardíacos. Eu não preciso controlar batimento cardíaco. Eu tenho um sistema nervoso autônomo que faz ele bater sozinho. E esse sistema nervoso autônomo, ele vai se dividir em dois. Sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, que eu vou comentar lá na frente o que é. Aqui, novamente, para a gente poder decorar, divisão do sistema nervoso central. Vai se dividir em encéfalo e medula espinhal, tá? Então, recobrando, sistema nervoso periférico divide-se em voluntário e autônomo. Sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinhal. Guarda isso, que a gente vai ver mais pra frente. Vamos voltar aqui. Sistema nervoso central, como eu já disse, formado por encéfalo e medula espinhal. Vamos entender o que é o encéfalo. O encéfalo é uma massa nervosa está dentro da caixa craniana, ali do crânio, que a gente já tinha visto, a gente já estudou isso em ossos. E ele é dividido em algumas regiões. Então, ele se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico é composto por ponte e bulbo. Percebam que quando eu estou falando, quando eu estou me referindo a encéfalo, eu não estou falando só de cérebro. O cérebro é uma das partes do sistema nervoso, é uma das partes do encéfalo, tá? O cérebro, para eu poder usar o termo encéfalo, eu estou me referindo a quê? A cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Se eu falo só cérebro, eu estou me referindo somente a uma parte. Tudo bem? Então, aqui nesse outro desenho, com as corzinhas, talvez fique um pouquinho mais fácil de entender. Olha essa estrutura aqui, toda coloridinha, que está sendo apresentado para vocês. Aqui está sendo apontado como se divide o encéfalo. Então, eu tenho o cérebro, que é composto por essa estrutura vermelha maior zona, que recebe o nome de telencéfalo, e essa estrutura verdinha mais central, que recebe o nome de diencéfalo. Então, tudo isso é o que eu chamo de cérebro. O tronco encefálico, ponte, bulbo e mesencéfalo. Então, conforme está aqui na imagem, essa parte aqui num tom mais escuro de marrom é o que eu chamo de mesencéfalo. Essa parte alaranjada é o que eu chamo de ponte. Essa parte em azul é o que eu chamo de bulbo. E o cerebelo. O cerebelo é essa parte que está aqui num outro tom de marrom, logo aqui ao lado. E aí, cada região do meu cérebro, o cérebro propriamente dito, tanto o cérebro, especificamente o cérebro, ele vai se dividir em lobos. Observem que muitos desses lobos acompanham mais ou menos
os ossos correspondentes. Então, se você guardou bem ossos do crânio, você não vai ter muita dificuldade nisso aqui, não. Então, o cérebro ele vai ser dividido pelo lobo frontal, que está aqui em azul, o lobo parietal, lembra dos ossos parietais? Que a gente está aqui em amarelo. Aqui em verde a gente tem lobo temporal, lembra do osso temporal? Pois é, eu também tenho o lobo temporal. E aqui atrás em rosinha, o lobo occipital. Lembra também do osso occipital, que fica fácil. Aqui nessa outra imagem, aí já é de um cérebro, mesma imagem de um cérebro, colocando direitinho essa divisão. Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital. Aqui embaixo eu tenho a pontinha do bulbo apresentando aqui para vocês. Aqui é uma informação mais esquemática, é mais a título de informação. Eu vou pedir que depois você dê uma lida, é mais por curiosidade mesmo, tá? Mas só para a gente poder entender que o cérebro, ele é muito bem dividido. Não são só essas divisões básicas que eu comentei com vocês. E cada uma dessas regiões vai ter uma função específica dentro do sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui nos lobos centrais a área motora voluntária. Então, ou seja, aquele movimento que eu faço de propósito, porque eu quero movimentar, quem vai controlar essa região aqui que está em vermelho, que é a área motora voluntária. Eu tenho também sulcos, que são esses espacinhos aqui que dividem essas partes do cérebro. Tem o lobo occipital, que é responsável pela visão. Tem o lobo parietal, que vai ser responsável pela interpretação. Tenho essa parte aqui em tom de roxo, que vai ser responsável por áreas sensoriais. O lobo temporal faz parte da audição. Eu tenho ali no cerebelo, que está aqui abaixo, que é responsável pelo equilíbrio. E por aí vai. Isso é muito mais uma parte de fisiologia. Tenho aqui um outro slide que vocês podem parar esse vídeo e ler com atenção essas divisões, a função de cada um. Não vou entrar muito nisso, porque isso é uma área muito mais de fisiologia, mas vocês podem parar esse vídeo e ler com atenção, até para ajudar vocês lá na frente, quando vocês forem ter aula de fisiologia, tá? Mas não vou me aprofundar nisso agora, não.